Era o mesmo paciente do caso anterior, porém o que aconteceu com ele? Ele não foi tratado, né? O que acontece com a maioria das pessoas. Não volta. Ele melhorou dos sintomas, mesmo sem ter seguido as recomendações. Então, como ele melhorou dos sintomas, o que foi que ele fez? Deixou pra lá. Seguiu a vida, aquela mesma rotina dele, né? De estar na pista, né? Como diz lá. E aí, algum tempo depois, o que ele voltou a ter? Quais eram os sintomas do momento? Ele tinha febre, né? Há 30 dias, estava perdendo peso. E o que tinha realmente motivado ele a procurar assistência é que ele estava com espinéia. Certo? E aí no exame físico, pessoal, claramente ele estava, né, não parecia estar tão bem. Ele estava ou não estava com sinais de sepsis? Ó, ele está taquicárdico, ele está taquipneico, está febril. Então esse paciente não parece ter sepsis, por exemplo, né? Além disso, ele está atendendo aqui a hipotensão, ainda está normal, mas ele está hipossaturando, né? Ele tem tiragem intercostal. O que é que isso aqui denota? Desconforto respiratório importante. Ele está desidratado e está hipocorado. Por que ele deve estar hipocorado? Por conta da anemia. Apesar disso, ele está consciente e orientado. Não sei se ele está orientado assim, né? Mas está consciente ali. Tem essas placas brancas na mucosa jugal, com toda essa história. O que você deve interpretar aqui? Candidíase. Possivelmente uma candidíase, né? Sendo uma candidíase, isso aqui teoricamente seria o quê? Demonstra que ele está na fase inicial do HIV ou que ele está na fase avançada? Avançada. Esse paciente deve ter uma carga, uma contagem de CD4 já bem baixa. O que o predispõe a ter o quê? O que o predispõe a ter o quê? Ele não tinha gás focal, não tinha sinais de meningite, não tinha lesões de pele, tinha um linfonodomegalias palpáveis, certo? A ausculta cardíaca a priori normal, mas na ausculta pulmonar ele tinha crepitações em velcro, nos 2 terços inferiores bilateralmente. A semiologia respiratória, pessoal, ela é muito capaz de detectar qual a grande síndrome que o paciente apresenta do ponto de vista respiratório. Tem alguns pontos que são bem marcantes. Por exemplo, quando eu tenho roncos e sibilos expiratórios, aonde está a doença? Nas pequenas vias aéreas. Provavelmente uma asma, microcele, alguma coisa do tipo. Quando eu tenho crepitações bolhosas, grosseiras, aonde está a doença? Uma doença alveolar, uma pneumonia, um edema agudo de pulmão, uma hemorragia alveolar, né? Mas quando eu tenho crepitações em velcro, que são aquelas crepitações finas, né? Descrito como se fosse o cabelo passando assim no cabelo, ou então o véuzinho lá do mosquiteiro, né? Você nem fica aqui na capital, você chama de mosquiteiro. Lá em Maranguape a gente chama de mosquiteiro, né? Que é o da criancinha, né? Para não entrar um mosquito. Enfim, você roça aquilo ali, né? São essas crepitações em velcro. Isso aqui é patognomônico, não é patognomônico, mas é muito indicativo de que padrão de doença pulmonar? Uma doença intersticial. Então, se eu estou pensando em uma infecção, então é uma infecção que se apresenta com o quê? Com um quadro intersticial, não é um quadro aparentemente alveolar, né? Vocês verem como o exame físico ele ajuda, né? Ele repetiu os linfonodos, aí o abdômen. Tem o fígado palpável, o baço não está palpável. E as extremidades também perfundíveis. E aí vocês foram para os exames, né? Tem o quê? Uma anemia, né? Possivelmente uma anemia de doença crônica, né? Já que é normal. Mas um paciente com HIV ele pode ter outros tipos de anemia, né? Como, por exemplo, pode ter uma anemia hemolítica, autoimune. Ele tem uma leucocitose, né? Com desvio à esquerda, inclusive, né? Mas ele tem uma linfopenia, né? Ele tem quantos linfócitos? 500.
Em média, quantos por cento dos nossos linfócitos são CD4? 75%. Em média, 20%. Ah, não, o linfócito T é 75%, né? É 31%. Certo? Em média, 20%. Isso significa o quê? Que o CD4 dele deve estar em torno de quanto? De 100. Ou seja, é uma imunossupressão avançada. Né? E ele tem plaquetopenia. Provas inflamatórias elevadas, uma discreta hiponatremia. Quem assistiu a live ontem? Então você deve imaginar qual a possível causa aqui da segunda. Hiponatremia. Qual seria? Ele está desidratado. Então deve ser uma hipovolemia. Aliás, uma hiponatremia hipovolêmica. Ai, ontem foi isso, o professor pode disponibilizar logo esse vídeo. Eu falei, mandei no grupo, isso é uma prova segunda-feira. Eu falei que Ele ainda deu o bizu, que era o dia da aula, o tema da prova, né? Pois é, mas você vai disponibilizar hoje ou amanhã, né, gente? Ficou gravado, professor? salvou. Não Fica salvo, fica lá. Não, mas no Instagram não. Mas aí tá lá no YouTube. Você devia botar no YouTube, professor, sei lá. É o que eu tava dizendo aqui pra ela. Botar esses likezinhos. Bota lá mesmo, bota esse na íntegra, não precisa cortar. Só esse que é caráter de urgência. Assim. É bom já começa a monetizar. Aí tem, pessoal, as transaminases um pouco elevadas, né? LDH um pouco alto, isso aqui tem uma certa importância. Teste rápido, como já era de se esperar, positivo, né? E na gasometria a gente nota que tem o quê? Tem uma hipoxemia, né? PO2 55 com uma saturação de 85%. E aí chega nesse raio-x, que é ou não é compatível com o nosso exame físico? A gente estava imaginando que seria o quê? Uma doença intersticial. É ou não é o padrão desse raio-x? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, um paciente com HIV, com esse padrão de raio-x, o que pode ser isso aí? Não se está. Uma infecção. O que é o mais comum? Pneumonia bacteriana. Ainda mais comum do que os germes que a gente sempre pensa. Então, isso aqui poderia ser uma pneumonia por pneumococo? Pode ter pneumococo aí na jogada? Pode. Pode ter um germe atípico aí na jogada, micoplasma? Pode. A gente não pode descartar, porque são condições muito comuns. Tá? Mas é claro que a gente tem que pensar nas doenças oportunistas. Né? A gente pensa fortemente em que doenças nesse contexto aí? Tuberculose. Com que padrão? O padrão seria isso aí da tuberculose? Miliar. Padrão miliar. Né? A gente pensa em pneumocistose, certo? Que dá exatamente esse padrão aí. A gente pensa em que mais? Histoplasmose, certo? Criptococose. São infecções oportunistas que dão esse padrão aí de acometimento pulmonar. Tem um dado na história clínica que fala a favor de pneumocistose. Não é patognomônico, mas existe uma associação epidemiológica muito forte. Que é o quê? Olha no exame físico. São essas placas brancas, né? O paciente que tem pneumocistose, geralmente ele tem candidíase oral. Certo? E em dados laboratoriais, o que chama a atenção? A elevação do LDH. Naquele contexto ali, frente àquelas hipóteses. Quando você tem um LDH elevado, aumenta muito a chance de ser uma pneumonia fúngica. Como pneumocistose, como histoplasmose, como coccigomicose. Certo? De modo, pessoal, que em termos de conduta, esse paciente, ele pode ir para casa? Não. Esse paciente, ele pode ficar sentadinho na poltrona lá na emergência, esperando os outros exames saírem? Não. Ou esse paciente, enquanto ele estiver na emergência, ele tem que estar onde? Na sala dele. Ou na observação. Monitoração. Esse paciente, ele precisaria ou não precisaria, por exemplo, abrir um protocolo sepsis? Sim. Então ele precisa de quê? De 2 acessos venosos, periféricos, calibrosos, ele precisa ser monitorizado,
ele precisa ser ofertado oxigênio se preciso for. Precisa aqui? Sim. Precisa, né? Está abaixo de 92, tem que ofertar oxigênio. Ele precisa de um par de cultura, de hemoculturas. Ele precisa de um sumar de urina, de uma urinocultura. Se ele tiver secreção, precisa ou não precisa mandar essa secreção para a cultura? Ele precisa ou não precisa começar um tratamento precocemente? Precisa, né? O que nós começaremos para ele? Batei. Vamos pelo básico. Esse paciente precisa ou não precisa ser encarado como uma PAC? Então, de início, nós começaremos pelo menos o quê? Ceftriaxona e azitromicina, ou ceftriaxona e levotiroxina, por exemplo. Ou ampicilina, subactam e... Né? Ou seja, um beta-lactâmico com um macrolídeo, um beta-lactâmico com um quinolona. Um das duas. Então, vamos supor que ceftriaxona e azitromicina. Dentre as infecções oportunistas, qual a mais provável para esse caso? Pneumocistose. Então, estamos autorizados a começar que medicação? Se esse paciente tivesse mais grave, correndo risco de ir para o tubo, ou seja, você não tem tempo de errar, estaria errado a gente começar um coxi para ele? Ripé. Estaria errado? Estaria errado a gente começar uma anfotericina B para ele? Não. Por quê? Porque, como diz o Dr. Walter, seria o paciente guerra, né? Que é o paciente guerra. Quando você está na guerra, você ataca pelo ar, pela terra e pelo mar. Esse paciente aqui, ele estando mais grave, tem várias possibilidades. Meu irmão está grave assim. Aí você vai atacando toda a taxa já. Exatamente. Quando você souber de fato o que é, aí você vai tirar. Entendeu? Mas aqui, no mínimo, ceftriaxona e azitro junto com o bactéria. Para tratar a pneumocistose. Esse paciente, ele vai ficar na enfermaria? Ou ele vai para a UTI? Diante de todas essas suspeitas, esse paciente mesmo, isso tudo são condutas nossas, lá da emergência. Né? Quando você for pedir um leito para esse paciente, você vai pedir da enfermaria ou da UTI? Quando você for pedir um leito na UTI para esse paciente, você tem que pedir um leito especial. Tem que ser que tipo de leito? Isolamento. Por quê? Porque esse paciente pode ou não pode ter tuberculose. Ele pode ficar no meu lado todo mundo. Então são definições que vocês precisam tomar quando vocês estiverem plantando uma UPA, por exemplo. Porque esse paciente aí, ele chega ou não chega na UPA? E como chega? Eu trabalhei lá na UPA do Zé Walter de 2019, não, 2015 foi quando eu me formei até 2019, ou seja, 16, 17, 18, 19. 4 anos eu trabalhei lá. Eu via muito desses pacientes. Muitos. Tinha um grande benefício, porque na época eu era residente ou depois de um tempo já era staff, lá no César Carlos. Então o que é que eu fazia? Eu pegava esse paciente, dava um jeito de levar ele para o César Carlos, né? Porque aí eu continuava a investigação dele. Ou seja, eu via ele chegando na emergência, eu levava ele para o hospital para investigar e descobri o que ele tinha, com a discussão com os staffs e tudo. Ou seja, eu via toda a evolução. E às vezes ainda via ele no ambulatório. Depois que saiu do hospital, ficou bom, ainda fico vendo no ambulatório. Então foi uma época de grande aprendizado para mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que vocês vão ver esses pacientes nas emergências. São vocês que vão tomar todas essas condutas. Ah não, essa aí vai logo para HGF, isso aí vai logo para o São José. Ledo não. Pelo contrário, ele vai passar dias lá na UPA sendo cuidado com vocês, até surgir o leito para ele ir para algum lugar. Professor, e o tratamento específico do HIV mesmo? Tá, começaria em que momento? Suponhamos que fôssemos nós que definiríamos isso. Esse paciente pode começar agora o tratamento? Não. Primeiro você trata a infecção oportunista e depois inicia. Exatamente. Se você começar a tratar esse paciente com HIV, o que é que vai acontecer? Ele vai restabelecer a imunidade dele, vai diminuir a replicação viral, as células de defesa vão começar a melhorar. Então ele pode ter aí um bocado de bicho,
a imunidade dele sendo restabelecida, ele vai atacar esses bichos com todo o gás. Aí o que é que vai acontecer? Uma piora inflamatória. Tem um termozinho que eles dão para isso, a síndrome da resposta. Enfim, a fisiopatologia é essa. Você restabelece a imunidade, ele passa a atacar os germes infecciosos abruptamente, vai responder com uma grande resposta inflamatória, e aí o paciente vai piorar dos sintomas imunológicos, vai piorar do infiltrado, por conta da ativação inflamatória. Entendeu? Então, primeiro você trata os germes, 2 a 4 semanas depois você começa a tarde. E quando começa, você ainda começa com um cheirinho de corticoide. Por quê? Para tentar reduzir essa resposta inflamatória que é esperado que aconteça. E ainda tem que fazer os ajustes, né? Tipo, vamos supor que seja um caso de uma tuberculose, tem que fazer os ajustes, tem né? que fazer De os ajustes das dose. drogas e tal. Entendeu? De fato é uma conduta do especialista, né? Mas você precisa saber pelo menos isso. Que se começar, você não Que não começa o começa, tratamento né? nesse momento. Certo. Entendeu? Primeiro você tem que tratar as infecções oportunistas. E quando for começar o tratamento, 2 a 4 semanas depois, começa com um cheirinho de corticoide. Ok? Dúvidas? Estão todos norteados? Sim.